Olá, seja muito bem-vindo ao Estudo Central. Já estamos na lição de número 5 desse trimestre, o Evangelho de Marcos. Eu espero que você tenha aprendido mais sobre o ministério de Jesus, tenha se aprofundado na palavra de Deus. É muito bom ter você aqui conosco, é muito bom acompanharmos juntos e estudarmos juntos um tema tão relevante. Aqui já fica o meu pedido especial para você, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Não esqueça de deixar o seu like, isso contribui muito também para o aumento e o crescimento do nosso canal. Eu gostaria de deixar alguns abraços especiais para as pessoas que comentaram nos vídeos anteriores, e fica o meu convite também, ali comente, deixe seu abraço para nós. O primeiro deles aqui é a Edna Tavares Jorge, de Ilha de Santiago, lá no Cabo Verde. Está falando lá distante. Edna, um grande abraço para você, que Deus te abençoe. Aparecido Raimundo Ângelo fala de Goiôerê, no Paraná. Muito obrigado, Aparecido, por estar conosco. A Maria Ribeiro fala de Francisco Morato, aqui em São Paulo também. Maria, que Deus te abençoe. É muito bom ter você, a sua companhia aqui conosco. O Reginaldo Krauser fala de Urupá, lá em Rondônia, do outro lado, no extremo do nosso país, lá do região norte. Um abraço para você, Reginaldo. E o último abraço aqui especial também para o Acácio Mambo, fala lá de Maputo, no Moçambique. Também o pessoal da África sempre nos acompanhando. Muito bom ter você aqui conosco. Você sabe como funciona o nosso programa, eu nunca estou sozinho aqui. Gostaria de apresentar duas pessoas especiais. Primeiro, professor Leandro Quadros, muito obrigado por estar aqui, apresentador da TV Novo Tempo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer, meu amigo, estar com vocês aqui. Que Deus os abençoe. Abençoe a todos que estão acompanhando o estudo da lição dessa semana. E também, junto com ele, está o Tiago Lau, que é professor da Escola Sabatina aqui da nossa igreja. Seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigado, Ismael. É um prazer estar aqui no Estudo Central para falar um pouquinho da Palavra de Deus. Estamos tranquilos aqui porque temos o professor ao lado. Qualquer dúvida, a gente já conversa com ele aqui. Que bom que a gente vai aprender juntos aqui nesses momentos. Muito bom mesmo, Tiago. Você poderia iniciar fazendo uma oração para nós, por favor? Senhor nosso Deus, bondoso Pai, obrigado porque o Senhor cuida de cada um de nós. Nesse momento pedimos a sua bênção para que esteja aqui com as pessoas que estão nos ouvindo, para que possam ouvir a tua voz. Que o Senhor nos use aqui para falarmos da tua vontade. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Como eu disse, lição de número 5 já. Milagres à margem do lago. Aqui nós vamos estudar nessa semana capítulo 4 a 6 do Evangelho de Marcos. E aqui já fala que qual o lago que Jesus fez milagres? Era o mar da Galileia. Professor Leandro, o mar da Galileia era um mar mesmo ou é apenas um lago? Explica um pouquinho. Boa pergunta. Ele era um lago, né? Na verdade, ele era um lago chamado de Mar da Galileia, até que para eles era um volume interessante de água, mas na verdade era um lago. E aqui a lição nos dá uma informação, né? Ele tinha aproximadamente 21 quilômetros de comprimento e 13 de largura. Então, nossas traduções apresentam mar, mas era mais especificamente um lago. E ali, de acordo com a lição dessa semana, naquela região daquele lago, naquela região ali de 21 quilômetros, Cristo fez vários milagres para responder a uma pergunta do Evangelho de Marcos. Quem é Jesus? Então Jesus estava se revelando ali, é isso, professor? Revelando-se como o Messias divino. Interessante. Por mais que o Evangelho de João seja aquele que de forma mais clara apresente a divindade de Cristo, de forma mais direta, na verdade Marcos, nos seus relatos, nos milagres, nas coisas sobrenaturais que ele faz, ele quer deixar também para nós a informação de que o Messias aqui é um Messias divino, é um ser divino. Tiago, um dos primeiros milagres que o nosso guia de estudo relata é que Jesus acalma a tempestade. Como é que foi? Jesus, ele estava no barco, como é que ocorreu esse milagre tão especial? Esse milagre aconteceu, Jesus ali no barco, começou ali a tempestade, e então Jesus, os discípulos ali começam a falar que Jesus não está ouvindo a gente, o que está acontecendo? Você não está reparando na gente, está vendo que a gente vai morrer, o que vai acontecer? E a gente pode aprender muitas coisas, porque Jesus ali, verso 39 de Marcos, capítulo 4, ele se importa com as nossas necessidades. Jesus, ele levanta e ele fala, mar, aquieta-se. O vento se aquietou, o mar se aquietou. Então, quando a gente fica, às vezes, preocupado, será que Jesus não me ouve? Não, ele ouve. Tanto é que ele dá atenção e ele responde às nossas
os nossos problemas, as nossas dificuldades. Ele nos ajuda. Agora, eu queria fazer um paralelo, aproveitando dessa parte da tempestade. Muitas vezes estamos passando por tempestades na vida. E se a gente pegar a história de Jonas, que não menciona em Marcos, mas se a gente pegar a história de Jonas, Jonas passou por uma tempestade por desobedecer a Deus. E aqui nessa história, os discípulos estão passando por uma tempestade, mas eles obedeciam a Deus. E a pergunta é, será que nós estamos passando por algumas tempestades na vida porque estamos desobedecendo a Deus como Jonas, ou sendo obedientes como os discípulos? Você tocou num ponto bem interessante, Thiago. Mesmo que você esteja obedecendo, não quer dizer que as tempestades não virão. Professor Leandro, aqui o nosso guia, ele fala que esse acontecimento foi uma teofania. O que é uma teofania? Boa pergunta. Teofania é uma aparição de um ser, é uma revelação, uma manifestação de um ser sobrenatural. Tá? Então, anjos podem fazer essas teofanias, mas Deus também faz. Um exemplo, lá em Gênesis 18, né, quando o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão, aquilo é uma teofania. Ele está aparecendo, se revelando, só que de uma forma humana. Né? E ali era o Cristo pré-encarnado. Então, Cristo aqui, Deus aparece dessa forma, né, de forma humana. E aqui uma coisa que eu acho importante também nesse comentário é que quando Jesus fala para o vento se acalmar, mais uma vez ele se revela como o Messias divino, que tem controle sobre a natureza. Isso aqui é importante. Lógico, lá no livro de Jó, você vê que Satanás consegue também atuar na natureza, tanto que ele manda um grande vento matar os filhos de Jó, faz descer fogo do céu. Só que falar para a natureza, falar para um vento, é porque ele é o criador da natureza. Ele não só tem influência, ele é o criador, ele manda na natureza. E aí entra bem o que o Tiago falou. Se esse Cristo divino pode acalmar uma tempestade, ele também tem autoridade e vontade para acalmar as tempestades da nossa vida, as nossas tempestades emocionais, os nossos dramas, as nossas dores. Então esse Cristo divino é que Marcos quer apresentar para nós aqui. Que bênção, né? Então, a primeira revelação de Jesus aqui no nosso guia é que ele tem o poder sobre a natureza. Sobre a natureza. Né? Imagina o poder dele, né? Às vezes a gente fica preocupado por pequenas coisas e aqui Jesus se revela como tendo o poder sobre a natureza. Mas o próximo milagre que nós vamos estudar, que Jesus agora ele chega na manhã seguinte, né, numa região ali dos Gadarenos, dos Gerazenos, né? E o que ocorre ali, Tiago? Ali, quem vem ao encontro de Jesus? Ali acontece alguns milagres ali, vem ali um endemoniado ali, né? Ele então encontra Jesus e aí Jesus expulsa ali o demônio em cima dos porcos e tal, e conta um pouco mais de detalhes ali dessa história. O interessante desse relato, dessa história, desse momento, é que eles valorizavam, a lição comenta muito claramente, eles valorizavam mais os porcos por uma questão financeira do que propriamente por ser humano. A restauração de uma pessoa. A restauração de uma pessoa. E ali era um grito de um ser humano, era um grito de alguém, e Deus ouve os gritos acima de tudo. Deus, ele para ouvir quando a gente clama a ele para escutar, e ele para. Agora, se você pegar no contexto de um outro lado, por exemplo, Satanás, no fim das contas, quando você anda ao lado do inimigo, você anda longe de Deus, Satanás ele te transforma em porcos. Assim como estava endemoniado, depois a consequência é porcos. E aí Deus é o contrário disso, ele quer dar a vida, depois ele quer dar a salvação. Deus regenera, né? E o título desse dia é Ouvindo um Sussurro Acima do Grito. Né? Em cima daquele grito daquele endemoniado, que eram os demônios falando na pessoa dele, Jesus ouve o quê? O sussurro de alguém que seria se transformando, né, professor? Havia uma mistura ali, né? Os demônios tomando conta da mente dele e ele com um pouquinho de consciência pedindo socorro. Aquilo já foi suficiente para Cristo ouvir o sussurro da voz dele clamando por socorro. Agora, olha que curioso, diz que uma legião de demônios estava tomando conta. Quantos demônios, mais ou menos? Boa essa pergunta. O que era uma legião? Uma legião era um conjunto de soldados romanos. E a legião era formada por mais ou menos 6.000 soldados romanos. Então, imagine, tinham milhares de seres demoníacos tomando conta da mente daquele homem para poder exercerem a sua maldade.
né? Os demônios, eles estão corrompidos. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que os demônios possuem? Eles têm prazer no sofrimento humano e no sofrimento de Deus. Então eles fazem para causar esse sofrimento. E aí Jesus Cristo aqui enfrenta milhares de demônios, mostrando mais uma vez a sua autoridade divina, né? Sozinho. Então que os demônios, até Tiago fala, né, em Tiago capítulo 2, 19, que diz assim, faz muito bem nós crermos em Deus, porque até os demônios creem e estremecem. Agora aqui eu fico preocupado com uma coisa. Os próprios demônios reconheceram a divindade de Jesus, mas tem muitas pessoas que não aceitam Jesus como Deus, mesmo estando na Bíblia. Tem pessoas que negam que Jesus é Deus. Não, ele foi só um bom homem, ele foi só um mestre moral, não, ele foi um Deus menor que o Pai. Aí eu pergunto, como não estaria em desvantagem na vida espiritual uma pessoa que nega a divindade de Jesus, enquanto que os próprios demônios reconhecem a divindade de Cristo? Eles reconhecem e tremem, né? E tremem. Olha que coisa. Então aqui você vê mais um aspecto, né? Na primeira história que Jesus acalma a tempestade, ele tem poder sobre a natureza. Agora você vê que ele tem poder também sobre os demônios. Você percebe que às vezes você está me ouvindo nesse momento, você tem sido atormentado por alguma entidade sobrenatural. Deus tem o poder de te libertar. Aqui esse relato é muito contundente, né? Aquele homem ali estava com a vida desgraçada, ele morava nos sepulcros, né? Todo sujo, maltrapilho, mas Jesus pôde ouvir seu grito de socorro e transformou uma nova vida. A gente teria muito mais a relatar. Fica aqui o meu convite para você ler a história na íntegra ali no Evangelho de Marcos. Tem muito mais detalhes, mas nosso tempo não permite aqui. Vamos para mais uma história, mais um milagre à beira do lago, né? Como é o tema dessa semana. Aqui fala que, lá na lição 3, nós vimos ali uma história no formato sanduíche, né? Que é uma história dentro da outra. Vocês estavam aqui com a gente também participando do estudo central na lição 3. Mas agora começa com a filha de Jairo. Professor Leandro, quem era Jairo? O que estava acontecendo com a filha dele? Olha que interessante, Jairo era um homem importante na época, tá? Aqui diz em Marcos 5, 21, que ele era um dos principais da sinagoga, e ele se prostrou aos pés de Jesus pedindo que curasse a filha dele, porque estava quase morrendo. Isso aqui era difícil de acontecer, porque boa parte dos judeus estava ainda rejeitando Jesus como Messias. Agora, e um homem, chefe da sinagoga, fazer isso, é porque, primeiro, ele estava realmente desesperado. E segundo, o que ele ouviu sobre Jesus foi suficiente para crer que Jesus poderia fazer alguma coisa. E aí acontece aqui um outro milagre assim, né, meu irmão, extraordinário, né? Quando ele recebe a informação de que a filha dele já teria morrido, né? Mas calma aí, professor. Essa história, ela é o sanduíche. Ela para por quê? Isso mesmo. Por que ela parou, Thiago? Essa história aí Jesus é chamado, ele começa a se dirigir até a casa de Jairo. O que acontece no meio do caminho? Nesse meio do caminho ele é tocado. Ele é tocado e a moça ali, a mulher que estava ali há 12 anos já, né, com hemorragia. E aí Jesus ele para e ele fala, quem me tocou? E aí o milagre acontece ali com ela. Só um pouquinho antes da história de Jairo, Jairo ele não teve vergonha de chegar até Jesus. Hoje, por muito menos, muitas pessoas têm vergonha de Jesus. Ele era chefe da sinagoga, talvez seria ali uma vergonha por ele estar num cargo elevado. Não, eu não vou até Jesus. Poderia até deixar de ser chefe da sinagoga. Poderia até deixar, perder seus bens, seu cargo e tudo mais, suas regalias. E agora ele não pensa nisso e ele vai até Jesus. Aí a pergunta é essa, o que a gente está trocando hoje o nosso tempo com Jesus? Ou seja, em outras palavras, o que nós fazemos que às vezes deixamos Jesus de lado, esquecemos Jesus, não damos preferência para Jesus? Assim como Jairo deu preferência, ele falou, eu não quero saber desses problemas, eu não quero saber de qual carga eu tenho, eu vou até Jesus. E hoje, por muito menos, a gente não vai até Jesus. Exatamente, muito, muito bem colocado, Thiago. Aí você que percebe, né, professor Leandro, que aí a mulher toca. Aqui a lição traz um aspecto bem interessante. Por quê? A mulher ela é tocada, a cura já acontece. Mas por que Jesus quer revelar aquela mulher? Qual que era a intenção dele? Boa pergunta. Ele queria revelar tanto a fé, o quanto ela tinha fé, mas ele queria também curar a alma dela.
Ele não queria que ela só saísse com uma cura física. Ele queria ter uma conversa com ela para mostrar para ela que ela tinha sim o perdão dos seus pecados e que ela podia, a partir dali, ter uma relação salvífica com Deus. E aí, quando ele mostra aquilo para os discípulos, ou seja, era uma mulher que, da perspectiva judaica, ela estava impura. Ela não poderia tocar alguém tendo aquele fluxo, porque o risco de contaminação, inclusive, né? Por meio do sangue. Só que ela tem uma fé tão forte em Cristo que ela passa no meio da multidão, ela vence as barreiras do preconceito, toca em Jesus e a fé dela é tão forte que sai poder de Cristo. Ele sentiu. Ele era ser humano, mas ele era divino. Ele era divino humano. Quando ele sente sai poder dele, opa, alguma coisa aconteceu. Eu tenho que ver o que aconteceu. Como é que fé é essa que está aqui? E aí quando ele mostra para eles o seguinte, olha, a fé dela é maior que de muitos de vocês aqui. Ela acreditou que só em tocar em mim ela já seria curada e vocês não acreditam nem no que eu digo. E aí ele manifesta, para manifestar a fé dela e para ele também, por meio das suas palavras, mostrar para ela que ele queria uma cura ainda mais profunda para ela, que é a sua cura completa e integral da alma, né? Olha que coisa linda, né? Jesus quer nos restaurar por completo. Muitas vezes nós queremos uma cura física, talvez uma cura emocional, mas não, Deus quer te dar uma paz completa. Completa. A mensagem bíblica é exatamente essa. A Bíblia vê a natureza humana como holística, integral. Então, quando Deus cura, Ele quer fazer algo completo. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com algumas questões que aparecem em algumas igrejas sinceras, cristãs, né? Cura, tudo bem, curou o indivíduo, mas não ensina ele mas ele continua com o mesmo estilo de vida, como se Cristo só tirasse o sintoma e não a causa. Cristo ele quer atuar no sintoma, mas especialmente na causa do problema. Resolver a causa, exatamente. Agora, essa história da mulher, ela sai curada, né? Sai restaurada, inclusive, a sua alma. E surge a outra parte do sanduíche, né? Isso, agora voltamos à primeira parte que o professor Leandro já começou a colocar. Aí Jesus é chamado para curar a filha de Jairo, mas ele recebe a notícia de que ela estava morta. O que ocorre, professor? Agora você pode continuar aí para a gente fechar essa parte. Eu acho muito interessante, né, que quando falam para ele, né, olha, ela morreu, não interrompa mais o mestre, não incomode mais ele. Ele fala assim, não, ela não está morta, está dormindo. Ele está aqui usando a metáfora do sono, né, para diminuir aquele peso da morte, mas para dizer o seguinte, a morte é um sono, ela não é um adeus, ela é só um até logo. E aí, eu não conhecia essa expressão, diz aqui na lição que quando ele chama a menina para a vida, ele fala assim, talitakumi no aramaico, que nas nossas traduções está assim, menina, levanta-se. Na verdade, no grego, e eu não sabia disso, que talitá significa cordeiro. Então ela está falando assim, ó, cordeirinho, uma forma carinhosa para falar para a criança, ó, minha menininha, ó, meu cordeirinho, levante. Olha como é que Jesus era. Por isso que as crianças gostavam de estar na presença dele, porque criança não gosta de estar na presença de gente chata e carrancuda e sisuda. Então, quando nós vemos Cristo tratando a criança dessa forma e as crianças odiando ele, isso nos mostra um aspecto muito importante do caráter de Cristo. Ele era amável, ele era amigável, ele era agradável, ele era divino, ele era diferente. Então, aqui ele mostra que agora ele também tem o poder sobre a morte. Olha que lindo, né? Interessante, só recapitulando, nós primeiros falamos que Jesus tem o poder sobre a natureza, sobre os demônios, agora nós vemos o poder dele sobre as doenças e inclusive sobre a morte. Sobre a morte. Que ele ressuscita aquela menina. Sobre essa questão da morte, pode ter gente em casa perguntando assim, mas Jairo teve a filha dele ressuscitada, o milagre aconteceu na vida dele, mas na minha vida esse milagre não aconteceu, uma cura que eu esperava não chegou, eu queria alguma coisa que acontecesse diferente, mas Deus optou por outro caminho. É fácil falar quando você recebe e quando você não recebe. E aí vem a mensagem de Deus, que é um dos versos que eu gosto muito, 1 Coríntios 15, 19, que fala assim, a nossa esperança for só aqui nessa terra, nós somos os mais infelizes de todos. A nossa esperança não está aqui nessa terra. Deus ele não só promete para nós coisas boas. Claro que Ele vai querer dar como um pai as coisas boas aqui para nós. Mas a nossa esperança não pode ser aqui só. Tem que ser lá no céu. Se você pegar a história da filha de Jairo, não sei quanto tempo depois, a Bíblia não revela, mas ela acabou morrendo de novo. Será que o milagre não deu certo? Não, deu certo, ele ressuscitou, mas ela acabou morrendo. Mas Deus não estava preparando, Deus não é isso que Ele quer para nós, Ele quer a eternidade para nós, é isso que Ele quer prometer para cada um. Interessante. Mas agora, a lição trata de um ponto interessante, que Jesus ele foi rejeitado, ali em Nazaré, onde ele nasceu. Por que, professor Leandro, que houve essa rejeição de Jesus ali, entre onde ele
começou, onde ele nasceu, onde Veja, ele cresceu. Tinha uma perspectiva errada do Messias, né? Acreditava-se que o Messias viria numa pompa para dominar sobre o Império Romano e aí subjugar o Império Romano. Aí quando Cristo se declara como Messias, vem de Nazaré, uma região humilde e simples, não é possível. Não é possível que venha uma boa coisa dessa região aí. Então aqui Cristo ele foi rejeitado por causa do preconceito. E isso é um perigo para todos nós, né? Quando temos até uma ideia preconcebida sobre alguém ou sobre uma doutrina e não pelo menos avaliamos a essência daquela pessoa, daquela doutrina, nós vamos sempre cometer um erro, né? Então eles tinham uma perspectiva errada. E isso nos mostra também que quando nós temos uma perspectiva errada sobre Deus e sobre a religião, nós acabamos aí tendo as nossas decepções depois, né? E para quebrar esses preconceitos que tinham sobre Jesus, né? Tem mais os últimos 2 milagres, nós vamos ter que falar de uma forma bem rápida aqui, a respeito da multiplicação dos pães. Como é que foi esse relato, Tiago? E ali, também já Jesus andando sobre as águas. Ali, essas duas histórias, o primeiro, a multiplicação dos pães, né? Às vezes Deus ele prepara coisas que a gente não imagina. Tinha ali 5 pães, 2 peixes e 5.000 pessoas, só homens e fora as mulheres e as crianças. Como tratar com essa história? Deus ele faz coisas surpreendentes. E para entender Deus, é só andando ao lado de Deus. Se a gente começar a tentar colocar Deus dentro do nosso tamanho, a gente não vai entender Deus. Como é que isso é possível? Não é possível. Mas quando você começa a andar ao lado de Deus todos os dias, você começa a compreender as coisas que Deus faz. Agora, um outro ponto é que quando estava falando que Deus foi rejeitado pelos seus próprios da cidade e tudo mais, e um ponto muito forte, simples, mas forte, quando nós não queremos Deus por perto, Ele vai embora. Tudo bem que Deus ele sempre vai insistir através do Espírito Santo, mas se você não quer Deus perto de você, Ele vai respeitar você. Então toma cuidado para saber, quero Deus estar perto de mim todos os dias e tal, quero continuar a minha oração com Deus, a minha comunhão com Deus todos os dias, Ele vai estar ali com você. Se você não quiser, Ele vai te respeitar também. Interessante isso, né, Tiago? Porque você vê que ali Jesus fez um milagre com o alimento. Ele também, ali ele supriu uma necessidade física, né, daquelas pessoas. Então também Deus se preocupa com as nossas necessidades físicas, né, professor? Preocupa-se, isso nos mostra assim que o Evangelho envolve alimentar a alma, mas também alimentar o corpo dentro daquele que está com fome. Agora também um outro extremo nos pode fazer. Alguns cristãos acham que o Evangelho é só algo social, chamado Evangelho social. Então eu alimento o corpo, mas não falo nada de salvação, não falo nada que Cristo morreu na cruz. Então aí já é um outro extremo. Então o Evangelho apresentado de uma forma completa, primeiramente ele tem que alimentar o corpo daquele que está com fome, mas ele tem que alimentar a alma, porque se eu mato de fome alguém, mato a fome de alguém na verdade, mas e aí eu não ajudo a se livrar do lago de fogo, eu estou fazendo muito pouca coisa por essa pessoa, né? E porque o físico, como o Tiago mencionou, né, até aquelas pessoas que se ressuscitaram morreram novamente, mas quando a alma é curada, uma transformação é completa, nós temos a esperança da vida eterna. Nosso tempo já, infelizmente, terminou. Fica aqui o meu convite para você estudar aqui. Nós só damos um estudo, o ponto central do estudo dessa semana. Fica aqui o meu convite para você ler na íntegra, estudar, grifar ali dia a dia, porque tem muito mais pérolas para serem descobertas no guia de estudo dessa semana. Tiago, você gostaria de deixar suas considerações finais sobre o estudo que tivemos? Nós vamos passar por problemas, vamos passar por aflições, como muitos aqui da história passaram, mas aquilo que Deus está preparando para nós lá no céu é muito maior do que a gente pode imaginar. Então a minha mensagem é para que fique junto com Deus todos os dias. E tem um verso que eu termino com, é de Jó 13:15, que ele fala assim: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Amém. Professor Leandro, suas últimas palavras? Confiar nesse poder divino de Jesus. O Evangelho de Marcos quer responder uma pergunta: quem é Jesus? Se para você Jesus foi só um bom mestre moral, você tem um nível de relacionamento inferior com ele. Agora, se você responde a pergunta do Evangelho de Marcos, quem é Jesus? Dando a resposta correta, ele é Deus, você vai ter um relacionamento salvífico com ele. Então o Evangelho de Marcos vai revelar quem é Jesus, mas cabe a cada um de nós absorvermos essa revelação
e se tornarmos amigos de Jesus, convivermos com Ele, né? Professor Leandro, o senhor termina com uma oração? Vai ser um prazer. Senhor, obrigado por esses momentos aqui que nós tivemos de estudo da sua palavra. Abençoa cada internauta que está acompanhando, que ao responder à pergunta sobre quem é Jesus, essa pessoa entenda que ele é o Messias divino e que precisa, como disse meu amigo Tiago, relacionar-se com ele a cada dia, para que essa relação seja uma relação de salvação. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. 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 E aqui meu agradecimento especial pelo Tiago, por estar aqui conosco. Professor Leandro, Prazer. também, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado você também que nos acompanhou até agora. Você é sempre muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse link para que mais pessoas recebam essa mensagem e que o Evangelho possa ser pregado, Jesus possa voltar para nos levar para vivermos eternamente com Ele. Então fica aqui meu abraço e até o próximo encontro.